Seabra, eu queria que você avaliasse um pouco dessa partida em alguns aspectos. Você perde o William, né, para esse jogo, faz a opção pelo Palácios, que não jogava há muito tempo, né, há 5 meses não jogava. Outra questão, por que tirar o Arthur Gomes naquela fase da partida, que era um jogador que ainda estava tentando alguma coisa no setor ofensivo? Obrigado e boa noite. Boa noite. O Palácios, embora fazia muito tempo que não jogava, vinha trabalhando muito bem, e ele é um jogador que a gente acompanha muito bem as métricas dele de intensidade de treino, e tinha convicção de que ele suportaria o jogo. E, além disso, é um jogador que, para esse confronto específico, o Criciúma tem a segunda melhor bola parada ofensiva e defensiva da competição. Era importante a gente ter um jogador de linha de 4 que tivesse estatura, por causa do jogo aéreo do Criciúma. Jogo aéreo tanto em bolas diretas, quanto nas situações de bola parada, certo? A substituição do Arthur Gomes, nós precisávamos de ruptura para invadir a área pelo lado esquerdo, e aí nas opções que a gente tinha, o Álvaro é um jogador que tem assistência de cruzamento de 3/4, de cruzamento de fundo, e também faz rupturas, ataca espaço e finaliza. Tanto que uma das melhores chances no segundo tempo é uma bola dessa que o Verón domina e pifa o Álvaro no movimento de ruptura, e ele finaliza no canto do goleiro, o goleiro consegue fazer uma boa defesa. A intenção era que a gente tivesse um pouco mais de cruzamento, mas principalmente do movimento, porque se a defesa neutraliza esse movimento, abre mais o espaço para o jogo interior, e se ela não neutraliza esse movimento, o passe pode ser feito e gerar uma ocasião de gol, como foi naquele lance. Então, esse foi o principal objetivo da gente optar pela saída do Arthur. Poderíamos também ter optado pelo Verón naquele momento e passado o Arthur para o lado direito, mas como nós estamos com poucas opções de centroavante, Rafa fora, Dineno fora, e o Arthur, um menino que ainda vem ganhando espaço e com pouca experiência no profissional, era importante a gente manter o Verón para uma situação de final de jogo, ele também jogar por dentro da defesa, e isso foi a ideia no final, ter o Arthur e o Verón por dentro da defesa, para que a gente tivesse um pouco mais de peso nas situações de área, porque faltava peso em muitas situações de cruzamento, e também que isso desse um pouco de espaço e liberdade para o Vitinho e o Matheus Pereira poder jogar entre linhas. Está estourando muito? Tá bom. Seabra, hoje não teve desempenho, não teve resultado, muitos escanteios, aproveitamento abaixo de 0, uma dificuldade dos volantes de chegar, pisar a área, o Lucas Romero talvez correndo o campo inteiro ali sozinho. Você falou aí do Barreal, que pifou uma bola, você faz uma escolha para improvisá-lo ali como um lateral com a saída do Kaique, tendo o Marlon no banco. O que fica de positivo hoje? O que você tira hoje em meio a um jogo muito ruim, que o Cruzeiro fez uma força aqui para ser derrotado pelo Criciúma, com todo respeito ao adversário? Nós precisamos fatiar o jogo. O primeiro tempo nós tivemos mais condições pelas chances que criamos de sair na frente, desperdiçamos, acho que esse é um ponto importante, e logo no começo do segundo tempo, numa situação de bola longa, de balanço de linha, a gente acabou perdendo um jogo aéreo, sofrendo uma casca, e isso foi ocasionando a sequência da jogada até gerar o gol do Criciúma logo com 1 minuto, e isso muda totalmente o cenário, né? Então, enquanto nós tivemos um primeiro tempo com condição de sair na frente, logo na primeira bola do segundo tempo a gente sofre o gol, e o segundo tempo, sim, é um desempenho muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, não estamos satisfeitos, precisamos reconhecer que fizemos um segundo tempo abaixo. Mantivemos um certo equilíbrio e organização durante um período, mas com baixo índice de criação. O Barreal, ele não entrou para pifar, ele entrou para romper, e ele rompeu. Quem pifou foi o Verón, e ele tem bons cruzamentos. O Barreal é um jogador que jogou 2 anos no Cincinnati, com linha de 5, e ele fazendo o ala pelo lado esquerdo. Então, ele não é um ponta de origem no 4-3-3, ele é um ala. E em situações de emergência ele pode fazer o lateral. Então ele já estava no campo,
E a ideia foi usá-lo como lateral, assim como o Robert, em vários momentos do sub-20, em situações de emergência, ele fez lateral, tem uma capacidade física muito boa. Então a ideia era que, naquele momento final, a gente rodasse a bola com os dois zagueiros e com o Romero e empurrasse os dois por fora, pé aberto e pé aberto, e os jogadores de meio campo com associação pudessem fazer as verticalizações entrando, tocando e também mudar o lado do jogo. O que acontece é que a ideia era uma e a prática do que aconteceu foi outra. Nós nos desorganizamos, nós não conseguimos montar essa estrutura para que a bola pudesse ser trabalhada de um lado para o outro quando o Criciúma fechasse. Nós insistimos muitas vezes do mesmo lado, perdemos muitas bolas e ainda sofremos contra-ataques, e de chance clara mesmo para fazer um gol no final do jogo, quem teve foi o adversário. Então, realmente o final do jogo muito abaixo do que precisa acontecer. Quando a gente precisa buscar um resultado, a gente precisa saber se arriscar, mas com critério, com equilíbrio, e nós nos precipitamos muito, acabamos perdendo muitas bolas, criando muito pouco e sofrendo muitos contra-ataques. Seabra, os jogadores que eu tive chance de conversar aqui na saída de campo reclamaram muito, ou lamentaram muito a falta de efetividade, né? Citaram que, especialmente no primeiro tempo, o Cruzeiro criou chances, não aproveitou e aí acabou culminando nesse resultado que a gente viu agora. Como corrigir isso, pensando na sequência do campeonato? Exatamente. A gente precisa ter essa consciência de que o jogo sempre tem alternâncias, seja de domínio, seja de oportunidade, seja de ambos. E quando você tem o momento do jogo a seu favor, você precisa concretizar isso numa vantagem no placar. Quando você não faz isso, você fica sujeito a, num momento de alternância ou num lance isolado, o adversário conseguir criar uma oportunidade, conseguir ser feliz e anotar um gol, como aconteceu na noite de jogo, e aí, na noite de hoje, no jogo. E aí isso condiciona toda a sequência dos comportamentos do jogo, e cabe a nós, nas situações de adversidade, conseguir correr riscos, mas de forma mais organizada, para conseguir buscar placar desfavorável ao adverso e ser efetivo também no momento da adversidade, a gente ser capaz de reagir e buscar o empate. Ô, professor, sobre essa situação relacionada também a esse meio campo e as opções, você falou desse segundo tempo que não foi tão legal, né? Não gostou e foi um segundo tempo ruim. Eu queria só te perguntar sobre esse primeiro, por que o Cruzeiro ele cria tanto e não faz o gol, né? Ele não mata o adversário, né? Como aconteceu no primeiro tempo, teve oportunidades. E uma outra questão, porque você optou também em alguma parte do campeonato em utilizar o Barreal ali. Ele usava o Barreal, o Matheus Pereira, Lucas Silva e o Romero. E por que não utilizar mais isso para começar o jogo, enfim, essas opções? Não, nós contamos, sem dúvida alguma, o Barreal é um jogador que tem preferência por atacar pelo corredor lateral, mas também pode fazer o meio espaço de forma posicional ou alternada, como a gente usou ele contra o São Paulo, por exemplo. O Álvaro acabou tendo aquele pequeno incidente no joelho contra o Cuiabá. Isso quebrou um pouco do ritmo de jogo dele. E ele poderia já ter retornado com mais minutos, mas, por exemplo, no último jogo ele teve a questão da virose também. Então, num primeiro momento de troca na equipe, ainda mais com a ideia de fazer uma troca no intervalo da partida, a gente usou um jogador que também vem numa crescente, que está com um pouco mais de ritmo de jogo, no sentido dele conseguir suportar um nível de intensidade e densidade de ações intensas do começo até o final do segundo tempo. Então a gente optou primeiro pelo Vitinho, tá certo? Mas sabemos das qualidades do Álvaro, contamos com ele, e infelizmente ele teve essa sequência quebrada em função dessas situações que acontecem, mas
conseguindo ter uma continuidade de treino e entrada em jogos, ele é um jogador que briga por espaço, inclusive para ser titular sem problema nenhum. Sabemos da capacidade dele e contamos com ele.